Oi, gente, eu tava aqui gravando um outro vídeo que nem ia ser o tema desse vídeo aqui, mas vai sair no canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreva pra poder ficar por dentro. Mas eu tava aqui gravando e eu tive que parar porque eu senti que o senhor queria que eu falasse sobre outra coisa. E eu tô começando a fazer um estudo esse ano, na verdade, esse ano eu tô querendo focar mais em estudos específicos na Bíblia do que apenas ler o capítulo, a Bíblia inteira durante o ano. Eu já fiz isso, mas esse ano eu quis dar uma diferenciada. Então, no final de março, agora eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história de Moisés e também o processo do povo de sair da terra do Egito para poder ir em direção à Terra Prometida. Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais esse tema. Foi então que eu estava lendo meu devocional hoje, eu estou lá em Êxodo capítulo 14, e é a parte onde é a parte onde os israelitas eles saem do Egito e vão atravessar o Mar Vermelho. Então, eu queria trazer para vocês, porque eu acredito que Deus ele quer falar alguma coisa, e se esse vídeo tiver falado com uma única pessoa, já terá valido muito a pena. Então eu vou ler aqui o capítulo 14, eu prometo que não vai ser muito longo, mas é só pra gente poder entender o contexto. Lá em Êxodo 14 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zefon. Eu nunca sei ler a pronúncia desses nomes. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram e marcharam corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será que não foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O que a gente vê aqui é que depois que o povo de Israel eles saem do Egito, Faraó ainda vai atrás dele. Deus endureceu o coração de Faraó para que eles fossem atrás dele, para que resgatasse, pegasse de volta o povo, para que eles continuassem servindo a Faraó. E olhando aqui, pode parecer meio ilógico, por que Deus ele libertou o povo, mas ainda assim mandou o faraó atrás deles. E para piorar, quando os filhos de Israel viram o exército vindo atrás deles, eles começaram a questionar Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Você queria que a gente morresse no deserto? E diante daquele cenário, parecia impossível que alguma coisa acontecesse para os livrar da morte que aparentemente já estava atrás deles. Mas isso acontece justamente porque Deus ele queria mostrar a glória dele para Faraó e todo o seu exército. Pode ser que você esteja vivendo uma situação da sua vida, ou vão parecer situações da sua vida, em que você está no cenário mais caótico possível, no cenário mais impossível de que alguma coisa aconteça. Talvez Deus até tenha te mandado ir em direção a algum lugar, assim como Deus ele estava mandando o povo de Israel sair do Egito em direção à Terra Prometida. E tudo que você vê é o Mar Vermelho na sua frente e um exército atrás de você. Às vezes Deus te mandou seguir uma direção e tudo que você vê é o cenário contra você. Você vê dificuldades aparecendo e tudo parecendo impossível. Parece que o pior cenário simplesmente se instaurou bem na hora que Deus ele te manda seguir uma direção e você fica tipo assim: Deus, por quê? O que está acontecendo? Eu decidi confiar no Senhor, decidi crer na tua palavra, mas parece que agora mais desafios estão acontecendo, as portas elas não se abrem, as coisas não vão pra frente. O que eu faço? Por que o Senhor me deu essa direção? Por que o Senhor me disse para fazer isso? Moisés teve muita fé, porque diante daquele cenário não existia possibilidade deles fazerem alguma coisa. Moisés sabia que ele não poderia fazer alguma coisa com a sua própria força, mas que Deus ele poderia fazer. Por isso que ele fala para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. Ou seja, Moisés ele acreditou que Deus ele estava no controle e que ele abriria caminhos aonde não existia. A primeira coisa que eu entendo aqui é que você pode estar vivendo num cenário onde não existem mais saídas, que você olha para frente e só tem o mar vermelho, e você olha para trás e só tem mais dificuldade, mais desafios se aparecendo. Mas acredite que Deus ele é o único que pode abrir caminhos onde não existe mais saída. E Deus ele diz para Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos israelitas que marchem, e você levante seu bordão e estenda sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem
pelo meio do mar em seco. Então Deus é aquele que abre caminho onde não tinha a possibilidade de abrir caminho. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus. Mesmo que as situações elas pareçam extremamente adversas e impossíveis de alguma coisa acontecer, você precisa olhar para aquele que te chamou. Se ele te chamou, é ele que vai te conduzir e confiar que ele te conduz. Eu acredito que isso seja uma chamada para a gente elevar o nosso nível de fé e confiança no Senhor, porque vão existir momentos que você realmente vai estar no pior cenário, onde tudo vai parecer extremamente caótico. Mas aí vem a segunda coisa que eu tiro dessa passagem, é que Deus ele fez isso justamente para que o nome dele fosse glorificado. Versículo 17 ele fala assim: Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Tudo isso que aconteceu mostra o poder e a soberania de Deus não apenas para os israelitas, mas também para Faraó e todas as outras nações que ouviriam falar desse feito. O propósito final da travessia não era apenas para libertar Israel, mas para revelar quem ele era, aquele que é poderoso, fiel e digno de toda a glória. Isso nos ensina que muitas vezes Deus permite desafios na nossa vida para que ele possa manifestar o seu poder e o nome dele ser glorificado através dos desafios. Toda vez que ele nos livra de situações impossíveis, o nome dele é exaltado e a nossa fé cresce. Então, se você está passando por uma situação onde parece que nada está acontecendo, onde o mar vermelho está na sua frente, onde os desafios estão te perseguindo, acredite e confie no Senhor, porque Ele vai abrir portas onde não existem e o nome dele vai ser glorificado. Não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor trará a você. Eu gosto quando Moisés fala no versículo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Os israelitas não precisavam lutar contra os egípcios. Tudo o que eles precisavam fazer era acreditar que Deus faria alguma coisa. Eles não saberiam o que, mas eles precisavam acreditar que Deus iria fazer. Existem batalhas que nós não teremos que lutar, mas que Deus ele lutará por nós e que a nossa única arma nessa batalha vai ser a nossa dependência do Senhor e não na nossa própria força. Espero que essa mensagem tenha te edificado. Se falou com você, coloque aqui nos comentários para eu poder saber. Eu vou ficar muito feliz de saber. E não se esqueça de se inscrever no canal para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. E fiquem com Deus e até a próxima.